Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre as perspectivas do conhecimento científico e o objeto de investigação das pesquisas jurídicas. Nesse sentido, antes da gente adentrar efetivamente naquilo que a gente chama de perspectivas atuais das pesquisas, a gente precisa de compreender exatamente o que a gente quer dizer como pesquisa. Nesse sentido, eu gostaria que vocês observassem uma questão em especial. Dentro daquilo tudo que a gente já vem conversando, dentro de tudo que nós já trabalhamos até aqui na disciplina. Quando a gente fala de pesquisa e a pesquisa que vai resultar em conhecimento científico, não pode ser aquela pesquisa que ela vai simplesmente se debruçar de um modo ainda que profundo, mas não crítico e analítico sobre a atual literatura especializada sobre o tema. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se o problema de pesquisa que vocês encontraram é um tipo de problema que a resposta é encontrada de modo fácil, com simples aprofundamento dentro da literatura especializada, isso não pode ser considerado pesquisa para fins de produção de conhecimento científico. Isso é um material importante, talvez é uma pré-etapa, né, para a percussão, para que você possa encontrar um problema de pesquisa, mas ser objeto de pesquisa que vai gerar conhecimento científico, isso não pode ser algo em que a resposta seja uma resposta simples, que basta uma análise um pouco mais detida a respeito daquilo que já tem escrito, sobre aquilo que já tem sendo falado na literatura especializada. Ou seja, gente, quando a gente está querendo falar sobre pesquisa, né, que vai ser aquela pesquisa que vai gerar conhecimento científico, é aquela pesquisa que vai precisar, né, de uma metodologia adequada, é um tipo de pesquisa que ela vai depender de experimentação, ela vai partir de uma metodologia, de uma hipótese criada, ela não encontra uma resposta imediata e simples dentro da literatura especializada. Ok, pessoal? Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para vocês a estes aspectos aqui. Vejam comigo. Quando a gente fala numa concepção tradicional de pesquisa, a gente está falando daquele tipo de pesquisa em que os campos do conhecimento são campos do conhecimento fragmentados, unidisciplinares. Ou seja, dentro daquela concepção tradicional, a pesquisa ela era focal em um determinado tema, em uma determinada disciplina. Não havia conversas entre disciplinas, ainda que próximas. Então, nesse sentido, gente, numa perspectiva tradicional, o conhecimento ele era aquele conhecimento fragmentado, ou seja, você não tinha o conhecimento do todo. A ideia era que as pessoas fossem especializando cada vez mais dentro do assunto, sem haver a necessidade de correlação ou de comparação com as outras disciplinas do tema. É nesse sentido, gente, que a gente trabalha muito, né? Que se trabalhava muito aquele tipo de pesquisa, por exemplo. Se eu fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, em direito civil, aquela pesquisa, ela era verticalizada. Então, você ia trabalhar dentro daquele tema, você não haveria a conversa, por exemplo, do direito civil com o direito constitucional, do direito civil com o direito penal, etc. Você ficaria ali cingido, emergido dentro do direito civil, e há até aqueles que dizem, né, quando se trata de direito civil, você tem aquela cisão, né, para fins de estudo, né, daquele direito civil existencial e patrimonial. Então, até nesse sentido, a pesquisa ela era verticalizada. Não havia essa possibilidade de conversa entre esses campos temáticos. A ideia é que a pesquisa pudesse ser cada vez mais monográfica e mais especializada. Acontece que hoje a gente tem uma compreensão diferente dos temas. A gente entende que as pesquisas elas são complexas. Complexas por quê? Porque é espelho da nossa sociedade. E a nossa sociedade, ela é uma sociedade complexa. Os problemas, né, que a gente busca dar soluções através da produção de conhecimento científico são, portanto, né, problemas sociais e problemas complexos.
complexos, necessitando aí da necessidade de pesquisa entre as diversas disciplinas, e há quem diga, olha, dentro dos diversos campos de conhecimento. Então, a compreensão que a gente tem hoje é que a pesquisa ela não tem que ser só transdisciplinar. O que seria essa ideia de transdisciplinariedade? Seria a ideia da gente poder conversar entre as diversas disciplinas do mesmo campo de conhecimento. Então, se você está produzindo uma pesquisa, essa pesquisa ela tem que conversar entre as disciplinas daquele mesmo campo de conhecimento. Ou seja, se é uma pesquisa focal em direito civil, ela pode e deve conversar, por exemplo, com o direito constitucional. Ela pode conversar com os outros ramos do direito. Agora, a complexidade da nossa sociedade, ela é de tal maneira hoje, pessoal, que as pessoas elas vêm argumentar sobre a necessidade dessa pesquisa ser transdisciplinar. O que seria essa ideia da transdisciplinariedade? Seria a ideia de que essa pesquisa conversasse também com outros campos do conhecimento. Então, a depender da pesquisa que você está fazendo, né, além dela ser uma pesquisa, por exemplo, do viés civil-constitucional, pode ser o caso de você estar buscando, por exemplo, setores do conhecimento da psicologia. Pode ser o caso, por exemplo, né, de pessoas que estão muito na atualidade, a pesquisa que envolve aí o direito digital. Pode ser o caso, por exemplo, de você buscar conhecimentos dentro das engenharias, buscar conhecimento dentro da ciência da computação, buscar conhecimento dentro da administração. Então, essas pesquisas elas passam a ser transdisciplinares, porque os problemas cada vez mais são mais complexos, né? Esses problemas eles estão inseridos dentro de um contexto cultural local, mas em razão da própria globalização e a facilidade que temos hoje de comunicação entre pessoas de culturas diferentes por conta da internet, a necessidade é premente de que cada vez mais nós possamos fazer pesquisas que envolvam outros campos do conhecimento. Então, quando a gente fala da pesquisa científica atual, ela é complexa nesse sentido. Por quê? Porque o que a gente vai requerer daquele pesquisador não é simplesmente uma especialização em determinado assunto, mas que a produção desse conhecimento seja uma produção de conhecimento que leva em consideração a complexidade do fenômeno social existente e a necessidade cada vez mais de estudo de problemas transdisciplinares e interdisciplinares. Então, gente, nesse sentido, vamos entender aqui o que é, né, o objeto de investigação dentro da ciência jurídica. Aqui também a gente precisa de entender, né, dentro de um contexto, o que a gente considerava como pesquisa jurídica e quais são as perspectivas atuais desse tipo de pesquisa, né, a pesquisa jurídica. Então, a gente tem que observar o seguinte, olha, até pouco tempo atrás, a gente dizia que o saber jurídico, ele se restringia ao conteúdo dogmático. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que a pesquisa jurídica, ela se restringia ao estudo dessas normas vigentes, né, dos princípios e das normas vigentes e da sua exigência prática. Ou seja, era um tipo de pesquisa que ela se restringia a trabalhar com a sistematização e a interpretação dessas normas no âmbito unidisciplinar, vejam, dentro de cada disciplina jurídica, para ver se essas normas elas não havia antinomia, se essas normas elas eram eficientes nesse sentido. Então, gente, a gente costuma dizer o seguinte, olha, que até pouco tempo atrás a pesquisa jurídica ela se restringia ao aspecto dogmático. E além de restringir ao aspecto dogmático, ela era unidisciplinar. Você não havia esse contato entre as diversas disciplinas do direito. Então, a ideia era que você verticalizasse cada vez mais dentro daquele ramo de pesquisa e trabalhasse simplesmente com essa sistematização dessas normas, trabalhasse simplesmente com a interpretação, com as suas exigências práticas. Acontece que, na atualidade, a gente começa a compreender, né, que os problemas jurídicos, eles são problemas jurídicos sociais.
Então, a gente passa a ver o direito de uma forma mais problematizada e não somente como uma forma dogmática. Gente, o que eu estou querendo dizer é que não é que a pesquisa dogmática ela é retirada hoje como forma de pesquisa, não é isso. A gente ainda faz estudo de normas, mas a gente faz esse estudo a partir da problematização dos fatos sociais existentes. Então, a pesquisa hoje, ela tem que ser vista como uma forma de emancipação dos grupos sociais. Ela tem que ver esses problemas sociais e ver esses problemas sociais de modo crítico. Então, a gente tem que ter uma visão dessas normas, né, desses princípios, dessas regras, da forma como o direito regula a nossa sociedade, mas vendo isso dentro de um contexto em que se insere, tendo uma visão problemática das coisas. Então, nesse sentido, é que a gente conecta com aquilo que a gente falou agora há pouco. A pesquisa ela passa a ser não unidisciplinar, mas transdisciplinar, porque os problemas envolvem diversos setores do conhecimento. Então, o jurídico, a pesquisa jurídica, ela também tem que envolver. Afinal de contas, né, a ideia é que essa pesquisa produza um conhecimento de tal maneira que ela possa ser capaz de emancipar esses grupos sociais. Então, nesse sentido, o que a gente quer dizer é que essa pesquisa, ainda que a gente faça o estudo das normas vigentes, a gente não está querendo ver isso somente em abstrato, somente na necessidade de sistematização dessas normas, na medida da exigência prática dessas normas, mas na medida dos problemas existentes, da necessidade de compreensão da complexidade dos problemas jurídicos, da necessidade de que haja o entendimento que conhecimento é uma forma de emancipação dos grupos sociais. Então, entender esse contexto normativo de uma forma transdisciplinar, né, em que haja a conversa entre os diversos ramos do conhecimento jurídico e também transdisciplinar, na medida em que a gente passa a entender que os diversos campos do conhecimento são importantes para esses grupos emancipatórios, a pesquisa jurídica ela tem que rodar nesse sentido, ela tem que ser uma pesquisa crítica da realidade, do contexto social, do contexto tecnológico em que se está inserida. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que ela é sempre crítica no sentido de que ela entende que os problemas sociais, eles são complexos nesse sentido. Gente, espero ter ajudado vocês com o entendimento, né, do que a gente requer da pesquisa hoje, né? Não é algo simples, não é algo que a gente vai obter com uma simples reunir, né, de aquilo que já foi escrito sobre o assunto. Pesquisa não é simplesmente algo que você encontra uma resposta fácil. A gente critica a sociedade, a gente critica o nosso contexto social e a partir de então, é claro que através da busca da literatura, a gente vai criticar e tentar produzir conhecimento a partir de uma visão mais ampla, que envolva não só as diversas disciplinas do contexto jurídico, mas que seja capaz também de envolver os diversos campos do conhecimento existente. Certo? Então, até breve. Um abraço a vocês. Tchau!